Bom dia. Sou Andréia Amaral, coach, analista de perfil comportamental, palestrante e venho trazer a reflexão do dia para você. A pergunta de hoje é o seguinte: você é vítima ou não? Eu queria te contar que eu fui aprender realmente sobre vitimismo foi quando eu comecei meus estudos na área de desenvolvimento humano. Quando falava em vítima, para mim, vítima não é só aquela pessoa que realmente é vítima literalmente, aquela que faz coitada para todo mundo, né? Que coloca uma situação e fica ali falando para todo mundo olhar para ela. Mas, com o entendimento, eu entendi que todos nós somos vítimas em algum momento. Então, essa questão do vitimismo tem a ver com a nossa imperfeição mesmo, só que a gente tem que começar a entender o que é ser vítima para poder trabalhar isso, para a gente poder deixar de ser vítima. Então, vamos lá fazer algumas considerações para a gente entender isso melhor. A primeira é o seguinte: todos nós temos uma criança interior ferida. E isso é fato, né? Devido à imperfeição dos seres humanos, então nós somos criados por pais imperfeitos, que foram criados por pais, outros pais, né? Outros cuidadores imperfeitos. Então, diante disso, a gente causa ferida nas crianças, por N motivos. Seja por amar demais, seja por amar de menos, seja por fazer a criança se sentir incapaz, insegura por proteção excessiva, seja porque existe pouco amor, pouco afeto, pouca atenção, pouca escuta. Eu poderia ficar até amanhã falando sobre isso, porque são muitos fatores. Só que nós muitas vezes nem sabemos. Você se pergunta assim, eu tenho alguma queixa com meus pais, tenho alguma ferida? Não, não tem. Mas inconscientemente todos nós temos. E muitas vezes essa vitimização tem a ver com isso. Então é muito fácil, muito comum a gente escutar. Eu sou assim porque meu pai me fez isso, ou minha mãe, né? Ou quem seja cuidou, meu avô, meu irmão, ou porque fez isso, ou porque não fez isso. E também daria aí muitas colocações, mas só para vocês entenderem. E a gente, primeiro, culpar, né? É bem complexo. Primeiro que não é culpar, eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho, é responsabilizar. E segundo, que aquela pessoa que foi seu cuidador, né, o seu pai, sua mãe, seja lá quem for, muitas vezes ela fez o melhor que ela podia, sendo que ela recebeu muito menos do que aquilo e ainda fez muito mais. E por que é que eu comecei falando dos pais? Porque eu sou vítima toda vez que eu coloco a responsabilidade de alguma coisa que eu deveria, precisaria fazer e não faço, alguma mazela da minha vida que aconteceu no outro. Como eu já falei com vocês, que a gente vê aí muito comumente, os pais são os primeiros atores aí desse drama. Mas toda vez que eu coloco a culpa ou a responsabilidade de alguma coisa da minha vida no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, no meu chefe, no governo, na hora que eu passo isso para frente, eu tô sendo vítima. Por quê? Uma coisa é a interferência que o outro tem na vida da gente, que a gente não pode negar. Outra coisa é a gente usar isso para não fazer alguma coisa, porque é muito fácil. É muito fácil a gente colocar a culpa no outro, a responsabilidade no outro. É uma tranquilidade. Quando eu deixo, né, de fazer alguma coisa, eu tenho alguma atitude, e eu falo, é por causa do outro, é como se eu estivesse me justificando, certo? E quando eu me justifico, quando eu falo eu não fiz, não, ou sou assim por causa disso, eu sou vítima. E vítima não chega a lugar nenhum. Vítima continua naquele estado, usando aquela situação ali para ela se sentir confortável. E aí vem a questão de se responsabilizar. Como eu falei que eu ia te explicar. Culpar é você colocar um peso em cima de você. Eu tenho culpa sobre isso, eu sou culpado, e daí para frente eu vou carregar aquela culpa. Aquilo foi
por minha causa e tal, ou por causa de alguém, pronto. E vou ficar com aquilo. A responsabilidade já é diferente. Quando eu falo que eu sou responsável, certo, aquilo ali é responsabilidade minha, eu sou responsável por aquilo, e o que eu vou fazer daqui para frente? A responsabilidade, ela me traz uma ação. Eu sou responsável, mas e daí? E aí vem a questão do vitimismo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, meu marido fez isso, meu filho, meu chefe, minha cunhada, meu vizinho tá fazendo isso, e beleza. E diante dessa situação, qual atitude que eu vou ter? E aí eu quero compartilhar com você uma frase que fez todo sentido para mim, que ela traz essa questão da vitimização. E a frase é a seguinte, preste atenção. O ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se desculpa e nem se justifica. É aquele que se transforma. E é isso que nós precisamos de ter em mente. Que esse papel de vítima, ele me faz andar para trás ou nem isso, ele me faz ficar onde que eu tô a vida inteira. Então, às vezes, a minha vida é infeliz, eu não tenho sucesso profissional, financeiro, de relacionamentos, minha saúde é ruim, minha espiritualidade está fraca, tem várias coisas negativas acontecendo e eu não entendo que o responsável sou eu, porque eu sou vítima em muitas situações, em muitas circunstâncias que eu não consigo perceber. Hoje eu tenho uma clareza disso e muito tempo atrás eu não fazia ideia do que era isso. Eu achava que eu estava certa, que sempre o outro. Todas as vezes que tem uma situação agora eu olho para mim e começo a me perguntar aonde que eu estou me fazendo de vítima naquela situação. E isso faz a gente andar para frente, ter um sucesso muito maior na vida e ter uma outra atitude diante da vida, daquele ser autorresponsável, que se vê responsável pela própria vida, que entende que se tá bom ou se tá ruim é responsabilidade minha e não do outro. Por quê? Eu sempre falo isso, quem já me acompanha há mais tempo sabe. O fato que importa não é o que acontece, mas é como eu reajo diante daquilo que acontece. E aí vem a questão de ressignificar as questões do passado, as circunstâncias que realmente trouxeram dor, trauma, que realmente tem consequência. Como que eu vou enxergar aquilo? Aí depende de mim, não do outro. E aí eu adoro fazer essa pergunta, uso essa pergunta em muitas palestras, em muitos treinamentos que eu dou. E aí, o que você quer? Ser vítima infeliz ou herói aprendiz? Então, eu deixo essa reflexão final aí para você e quero que você responda a pergunta do início. Você é vítima ou não? E lembrando que todos nós temos um vitimismo ainda e realmente a gente chegar aí no 100% precisa de muita evolução. Eu confesso que eu vou demorar muito ainda a chegar, mas é que eu tenho tentado, né? Tentado não, eu tenho me transformado a cada dia. Então, espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.